E aí, meu povo do rock, bom domingo, 26 de janeiro. Então, como sabemos, só faltam 36 dias para acabar o mês de janeiro, mais ou menos, né? Porque a gente nunca sabe direito quando ele acaba. 58 graus no Rio de Janeiro, mais ou menos ali, né? Aquele sol fritando. Pior que ele nem tá tão aberto, mas tá 58 graus fácil. Mas eu vim aqui para bater um papo, dar um plantão médico do povo do rock, que nossos queridos roqueiros estão, alguns com problemas de saúde, dois dos quais com shows marcados do Brasil. Então vou dar um alô sobre isso, mas tudo aparentemente sob controle. Primeiro, e o caso mais grave, é o Vivian Campbell, o guitarrista do Def Leppard, né? Nosso super guitarrista irlandês, que passou por um transplante de medula óssea. Ele tem linfoma de Hodgkin, diagnosticado em 2013, e ele vem lidando com a doença esses anos todos. Ele diz que muito bem, que ele fez todas as terapias, imunoterapia, fez tudo e conseguiu, né? A gente viu ele em turnê aqui, com o Def Leppard no Rock in Rio, depois na turnê com o Motley. Mas agora ele passou por um transplante de medula. Ele deu um alô dizendo que tá indo bem, que por enquanto dá para dizer que o transplante foi bem sucedido. Ele não disse exatamente quando foi, mas ele disse que tem que ficar ligado nos primeiros 100 dias depois. Então quer dizer, 3 meses e 10 dias. Essa notícia dessa semana que passou, a gente não sabe exatamente quando foi a cirurgia e, obviamente, a gente deseja toda a sorte e a boa recuperação ao Vivian Campbell, de 62 anos. Ele está sendo substituído nos shows do Def Leppard. A banda começou a fazer show esse ano, já fez um show em León, no México, e tinha feito um show em outubro do ano passado que ele também perdeu. Então talvez a cirurgia já tenha um tempinho. A gente vai saber em breve. Os artistas na gringa não dão essas informações com essa exatidão, com essa precisão, com essa urgência toda que a gente dá aqui no Brasil. É um costume diferente. Não estou dizendo que um é melhor e o outro é melhor. Aqui a gente acaba sabendo das coisas, né? Tipo, o artista posta a radiografia dele, né? A assessoria do time posta a radiografia do jogador que quebrou a perna, a gente fica sabendo das coisas. Lá não é bem assim. Mas, então, o Vivian Campbell está sendo substituído pelo John Zucco, que é o Rhodes, né? O guitar tech do Phil Collen, do guitarrista, companheiro de banda dele, outro monstro da guitarra, que não é o Phil Collins, também é carequinha, mas não é o Phil Collins, é o Phil Collen. E aí tá o John Zucco no lugar dele. Por falar em Guitar Tech, uma rápida história aqui. É porque eu falei hold de guitarra, às vezes as pessoas menosprezam isso, parece que é aquele cara que corre pra lá e pra cá, entrega o instrumento. Não é só isso, né? O hold de guitarra, ou Guitar Tech, como eles chamam, é um técnico, é um cara que entende, tanto que, muitas vezes, o hold acaba substituindo alguém na banda, porque ele já sabe as músicas, porque ele é músico, sabe tocar, né? Como aconteceu no Metallica, por exemplo, né? Com aquele guitarrista, o John Marshall, se não me engano, do Metal Church, que substituiu o James, quando o James se queimou todo naquela pirotecnia lá, e quando ele quebrou o braço andando de skate também, o James só cantava e tava o hold dele, o Guitar Tech, tocando guitarra. Mas a minha história é a seguinte: quando o White Zombie veio no Hollywood Rock, em 1996, eu entrevistei o Rob Zombie e eu fui no ônibus com a banda do hotel até a Apoteose para passar som. Aí fui conversando com o Rob Zombie, entrevistei e eles me chamaram: não, assiste aqui a passagem de som aqui do palco. Aí fiquei eu quietinho lá num canto do palco. Imagina, 1996, eu era novinho, ali fascinado, conversei com todo mundo, com o Jay, com a Sean, com se não me engano era o Joe Tempest, o batera, né? E com o próprio Rob. E o Jay, o guitarrista, passando o som, o Rhodes veio com um rack, um carrinho com umas 10 guitarras. Umas 10 guitarras. Aí o Jay, e eu fiquei com essa impressão, né? Não sei se foi verdade, mas eu fiquei com a impressão de que ele falou: vou dar uma testada e ver se o meu Rhodes tá fazendo o trabalho direitinho. Aí ele chegou, olhou as 10 guitarras e apontou, tipo, pra 8ª guitarra na fila. Dá essa aqui, pra ver se a 8ª guitarra também estava afinada, também estava do jeito que ele queria, mas ele pegou e passou o som com a guitarra número 8, o menino Jay, que tá sumido, né? Guitarrista do White Zombie na época. Fim de história. O nosso plantão médico continua com o Sr. Sting, né? O senhor Gordon Matthew Sumner tem shows aqui dias 14, 16 e 18 de fevereiro. 14 na Farmácia Arena, no Rio. 16 em São Paulo, 18 em Curitiba, depois ele vai para o Chile. E o Sting cancelou 2 shows e uma aparição num prêmio de uma revista de baixistas, por causa de uma laringite, de um problema, mas nada foi mexido nas datas. Ainda tem um tempinho, isso foi agora, há uma semana mais ou menos,
Então, a princípio, tudo certo com o Sting, que vai fazer essa turnê 3.0, que é com o Dominic Miller, né, o guitarrista que sempre toca com ele há muitos anos, e o Chris Mass na bateria. O Sting varia muito de baterista, né? Sempre bateristas fantásticos, Manu Katché, até o menino que tá nos Foo Fighters, o Josh Freese, tocou com o Sting também, e agora é o Chris Mass, que é do Mumford & Sons, tá nesse Sting 3.0 com ele e o Dominic Miller, um trio, que vai ser um showzaço, tô louco pra ver. O último, eu já falei aqui, é o nosso menino Mikkey Dee, batera dos Scorpions, que teve uma sepse, isso lá no fim do ano passado, mas quando o próprio Mikkey Dee revelou que ele tinha tido essa doença, tinha ficado internado, mas já estava em casa, ele disse que estava tudo certo com as datas dos Scorpions. Aí, um tempo depois, a banda anunciou que a residência em Las Vegas, agora em fevereiro, estava cancelada, foi mandada para o meio do ano. Então, quer dizer, ele ainda tem recuperação para fazer. Como os Scorpions só tocam em abril aqui, a gente imagina que esteja tudo certo com eles, para a gente ver nossos queridos alemães na sua turnê de 60 anos de carreira, que tocam em abril aqui pelo Brasil. Fechado? Então, bom domingo para todo mundo. Partiu!